Setembro, no calendário das cores dedicadas à saúde, ganha o tom amarelo. É o Setembro Amarelo dedicado à valorização da vida. E mais do que observar apenas campanhas, ações realizadas dentro das empresas com fitinhas amarelas e por aí vai, cresce a urgência de um debate sobre o bem-estar, a saúde mental e a produtividade sustentável. Dados oficiais do Ministério da Previdência Social mostram que em 2024, conhecido como ano passado, o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos de profissionais do seu trabalho por transtornos mentais, número que representa um aumento de 68% em relação a 2023. Esse número exato de 472.328 afastamentos é o maior da série histórica que passou a ser analisada em 2014. No primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, nós já temos números fechados desse período. O Brasil observou um crescimento de 28% no número médio de afastamentos mensais por saúde mental em comparação à média de 2024. Ou seja, 2025 deve ter um número ainda maior do que hoje já é visto como um recorde de 2024. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa nesse momento e agradecendo, inclusive, por atender o nosso convite com alguém que trabalha diretamente nessa área, com alguém que está diretamente ligado também a essas atividades. Nossa convidada é a psicóloga Camila Simeonato. Camila, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho então. Hoje, quais são os principais motivos que levam um profissional ao afastamento de trabalho e que números são esses que tanto chamam a atenção, mas parece que não param de crescer, Camila? Os principais motivos hoje para afastamento são as questões de saúde mental, tanto de estresse, burnout, ansiedade, e essas questões elas vêm crescendo muito mesmo hoje no Brasil, tanto que hoje o Brasil é o principal país do mundo em termos de ansiedade. Percepção de mudanças que estão sendo feitas, por exemplo, uma norma reguladora já entrou em vigor em relação à saúde do trabalho. É possível perceber que isso já teve algum impacto ou, por enquanto, as soluções parecem ainda teóricas? Hoje, esse ano, desde maio, a gente já tem essa nova norma, que é a NR1, que obriga as empresas a avaliarem essas questões de riscos psicossociais, ou seja, estresse, sobrecarga de trabalho, assédio. Então, hoje já existe uma fiscalização, mas ela ainda vai começar a acontecer efetivamente mais para o começo do ano que vem. Isso ainda existe muito mais na teoria do que na prática nas empresas, porque as empresas ainda estão buscando formas de se adaptar a essa nova regulamentação. Nath Luquezzi, a psicóloga Camila Simeonato é nossa convidada na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Camila. Doutora, a gente fala muito hoje em dia sobre o termo burnout, que eu acredito que antigamente não era algo conhecido. Queria que, se você pudesse fazer um alerta aqui aos nossos ouvintes, falar um pouquinho dos sinais. Ele começa bem tranquilo e aos poucos esse trabalhador, esse colaborador vai entrando nesse ciclo e é impossível de sair em algum momento. A gente já consegue identificar logo no começo? Sim, os sinais de burnout, eles incluem a fadiga intensa, dificuldade de concentração, mudanças na rotina de sono, insônia, até o apetite também, dor de cabeça frequente, então esse humor negativo, um pouco mais depressivo e até mesmo isolamento social. E sim, a gente consegue olhar para esses sinais já de início, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, as pessoas não têm essa facilidade de identificar esses primeiros sintomas. Mas algumas práticas ajudam muito, como colocar limites claros entre vida pessoal e profissional, respeitar os momentos de descanso e lazer e conversar sobre esse tema também em casa e no trabalho. Então, está aberto para falar sobre o que você está passando.
Agora, como a empresa lida a partir do momento que o funcionário começa a apresentar os primeiros sintomas de burnout? Ou, pelo menos, como deveria lidar a empresa? Porque, às vezes, o próprio funcionário não tem essa percepção de que ele entrou nessa espiral e que ele precisa de ajuda. Como é que uma empresa e os próprios colegas podem identificar os primeiros sinais, Camila? A empresa pode olhar para se houve alguma mudança efetiva na rotina daquela pessoa, se ela está mais parecendo mais isolada, mais quieta, não está produzindo tanto. Então, a empresa ela pode direcionar essa pessoa para algum serviço de saúde mental, ou o próprio líder pode ter essa conversa um pouco mais aberta com o funcionário para entender o que está acontecendo. E também os colegas de trabalho, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas, elas podem identificar que houve uma mudança no humor dessa pessoa, nesse isolamento social, e elas podem também se dispor a ouvir, né? Ter essa escuta ativa aí desses problemas que essa pessoa pode estar passando. Em contrapartida, a empresa que valoriza o bem-estar, a saúde mental desse colaborador, ela tem boas respostas? Sim, quando a gente vê as empresas que fazem esse foco em saúde mental e trazendo isso como um pilar estratégico e não só mais uma coisa que é uma regra, uma obrigação, né, com relação a essa norma, a gente vê melhora na produtividade também e no bem-estar do funcionário. Nós estamos conversando com Camila Simeonato, psicóloga clínica, especialista em ansiedade, burnout, estresse e depressão, com formação em psicologia clínica e que atuou por cerca de 20 anos em recursos humanos de grandes empresas, incluindo 6 anos em uma multinacional americana. Dá para dizer que desses 20 anos para cá, Camila, o mercado de trabalho brasileiro começou a entender a importância de falar sobre a saúde mental do seu funcionário? Há ainda muito a ser conquistado, mas de 20 anos para cá esse assunto entrou em pauta de fato no mercado de trabalho brasileiro? Sim, é um assunto que vem cada vez mais sendo falado, não só no mercado de trabalho, mas fora dele, principalmente depois da pandemia. A partir de 2020, a gente consegue ver mais isso, principalmente com relação a essas questões de aumento do bem-estar das pessoas, a questão da psicologia mesmo, da psicoterapia. Hoje, a psicologia, inclusive, é um dos cursos mais concorridos na universidade, então a gente vê que cada vez mais esse trabalho tem sido valorizado e as pessoas têm falado muito sobre saúde mental. Como os líderes, né, os gestores, eles podem ajudar nisso, né, nesse olhar sensível, porque eu acredito que eles também tenham pessoas acima deles e que estejam cobrando, lógico, muitas das vezes visando o lucro, mas como esse gestor ele pode ter esse olhar sensível e ajudar também esse colaborador que está passando por esse momento? Eu acho que é criar esse espaço de acolhimento mesmo para valorizar a saúde mental. Então, se abrir e ter essas conversas mais abertas com os seus liderados, com a sua equipe, sobre essas questões de saúde mental, se colocando disponível também para ouvir, né, e para também, muitas vezes, ajudar essa pessoa e direcionar para pessoas também responsáveis que possam fazer esse apoio psicológico. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a psicóloga Camila Simeonato, falando sobre esse alerta em função também dos números de afastamentos, mais de 472 mil profissionais afastados no ano passado por transtornos mentais e com números em 2025 que já indicam um crescimento do que hoje já é um grande problema de saúde pública no país. Camila, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e acho que um último recado importante é: quem eventualmente se identificou com os sintomas que você apontou, com os sinais de que há um esgotamento mental, físico, qual o primeiro passo para essa pessoa que possa estar nos acompanhando agora pedir ajuda, Camila? O primeiro passo é justamente conversar com alguém de confiança e buscar esse apoio profissional. Eu acho que é muito importante a pessoa estar sempre atenta aos sinais que o corpo dá. Então, se existe uma fadiga, uma questão mais com relação à dificuldade de se concentrar, esquecimentos constantes, é importante conversar com alguém e buscar mesmo a solução para essas questões de saúde mental, porque isso não é luxo, é prioridade. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho, boa semana para você. Obrigada, igualmente. Bom dia.